Bom dia, vascaíno. Choque de realidade. Fernando Diniz vai ter que fazer faxina no elenco. Só tem baranga, e é muita baranga. Vou te falar dessa história, mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações. Aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto para a notícia aí. Bom dia, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar mais um programa Café do Gigante. Seu programa de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã. Hoje está entrando um pouquinho mais tarde, né? A gente fez ontem a live de pós-jogo, acabou tarde, acabei perdendo a hora, acordei mais tarde, gravei mais tarde, colocou no ar mais tarde. É isso, mas acontece. Mas o importante é a gente saber que, olha, um choque de realidade para o Fernando Diniz. Talvez o que ele tinha em mente, tinha ideia, analisando, vendo o elenco, olhando os nomes, não seja a mesma coisa que ele viu em campo, né? Ele viu em campo um time destroçado, jogadores totalmente desequilibrado mentalmente, um time mentalmente fraco e tecnicamente muito complicado. Jogadores que já não são bons passando por uma fase. Aí o bicho complica, que é o caso do Hugo Moura, que não é nenhum gênio, nem nenhum craque, mas estando numa boa fase, ele joga, ele consegue dar resultado. Mas ele não vem conseguindo dar resultado, pelo contrário, ele vem entregando partidas, vem jogando mal. Ontem, 2 cartões amarelos, acabou sendo expulso, né? Uma coisa que não deu certo para o Hugo Moura. Ontem foi na partida, foi as faltas que ele fez, chegando atrasado, os cartões amarelos foram bem dados para ele, os 2 cartões da expulsão, mas chegando atrasado, disputando bola errada, sendo driblado com muita facilidade e um time muito omisso, muito parado. O Fernando Diniz, na coletiva, disse, e eu concordo com ele, né? Eu falei no pós-jogo aqui no canal, que eu vi um Vasco de 30 minutos jogando de forma organizada, compactado, com mais pessoas aproximadas, mais jogadores aproximados um do outro, mas um Vasco arame liso, totalmente inofensivo. E o Fernando Diniz fala exatamente isso na coletiva, claro, com outras palavras, mas ele fala exatamente isso. Ele falou que um dia só de treino, foi mais na ideia, mas ele já viu uma evolução, ele viu os jogadores se aproximando, tocando a bola, mas que ele percebeu que quando tinha que fazer uma ação de ataque, o jogador tinha que se movimentar para atacar o espaço e poder tentar concluir no gol. Os jogadores optaram por tocar de lado e tocar para trás. Falta confiança, falta saber fazer o movimento de ataque. Um time que não está acostumado a atacar. Jogadores que não têm ambição, não tem vontade de fazer gol, não tem desejo. Eles querem ficar naquele bobinho ali, toca aqui, toca aqui, toca ali, toca para trás, toca aqui, toca ali. Eles são assim, eles não têm essa vontade. Vai ter que mudar esse anímico desse time aí. Olha, vai ser complicado, porque os caras são mais ou menos assim. Até porque, quando você chega na área, na região de ataque, no último terço, né, que você começa a tocar a bola, o cara que tem que participar dessas ações, que é tocar e se posicionar para receber, para chutar, para tentar uma jogada de ataque, é o centroavante. E o nosso centroavante não consegue participar dessa brincadeira. Se a brincadeira é tocar a bola, ele não tá, ele tá longe disso. Porque se ele receber, ele vai perder a bola. Todas as bolas ele errou. O Verratti errou mais ou menos uns 10 passes ontem, né? Ele acertou alguns, até que ele conseguiu fazer uns 2 ou 3 pivôs, mas ele errou 10 vezes, né? O segundo tempo, então, foi uma catástrofe, o time todo. Mas no primeiro tempo, o time estava mais organizado, o Verratti conseguiu fazer 2 pivôs quase no meio de campo, e depois, perto da meia-lua ali da área, ele errou todos os passes. A bola batia nele, bateu na canela. Teve uma bola que ele tentou matar, a bola subiu, bateu no joelho dele. Uma coisa horrorosa. Uma atuação desastrosa de um jogador que é caneludo, que não sabe jogar bola. Ele sabe fazer gol. Ah, mas a brincadeira é fazer gol. Mas a bola tem que chegar nele na área para ele fazer gol. E ele não participa. Hoje você tem um jogador sem mobilidade, parado, um poste lá na frente, o Cone. Não existe mais no futebol, cara. Mas ele fez 400 mil gols no Vasco. O Vasco não foi a lugar nenhum, não foi campeão de nada. Temos que entender isso. Não aconteceu nada. Ele fez 300 milhões de gols no Vasco, fez. E o Vasco foi campeão de quê? De nada. Ele foi artilheiro, mas o Vasco não foi nada. Porque esse joguinho de ficar cruzando bola, acabou. Você só tem essa jogada. Você pode ter essa jogada? Também. Mas só ter essa jogada é muito pouco. E o Fernando Diniz vai ver que vai ter que fazer grandes mexidas no elenco. Agora, não esperem do Fernando Diniz mudanças drásticas, atitudes rompantes. Ele não vai fazer nada disso. O Fernando Diniz ele vai fazer as coisas de forma natural. Ele já disse na coletiva que ele vai utilizar a base,
que ele vai olhar para a base, ele vai dar uma olhada melhor na base, ele vai trazer jogadores da base. Aí citou alguns jogadores que revelou no São Paulo um monte, no Fluminense um monte. Então ele deve trazer jogadores da base também e afirmar esses caras dentro do time profissional. Ele já falou isso, que essa é uma meta. E também ele vai contratar jogadores. Ele vem com carta branca para indicar jogadores e o que ele quer, jogadores que ele quer no elenco do Vasco para que possa participar do segundo semestre, né? Porque vai ter a parada aí para a Copa do Mundo de clubes. E essa parada que acho que o Diniz começa a movimentar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai afastar os jogadores naturalmente, de forma que os jogadores não vão ser mais utilizados. Ele não vai botar os caras para treinar à parte e tal. Ele vai avisar a diretoria, olha, se quiser negociar fulano, ciclano, beltrano, pode, eu não conto com esses caras. E ele não vai mais escalar os caras. Simplesmente os caras não vão ser relacionados, mas vão ficar ali. Vai ficar pagando os caras. Culpa da diretoria que montou um elenco ruim. Agora, eu acho que o Diniz vai ter problema com a diretoria, porque a diretoria já está querendo efetivar o Amodeu, que é o interino, como diretor executivo de futebol, para fazer a parte burocrática. Por quê? Quem vai continuar contratando é quem? É o Pedrinho, é o Felipe, é o Cristiano, os caras que não entendem de nada, que contratam jogador ruim. Esses são os caras que vão continuar com o poder de contratar no Vasco. Ou o Vasco traz um diretor de futebol grande, que não vai se submeter ao que o Marcelo Santana se submeteu, ou o Vasco vai continuar na mesma draga, contratando só baranga. E aí, meu amigo, não vai ter treinador que faça milagre. O time é ruim, o elenco é fraco, tem muito jogador doente. Você vê o Adson em campo, o Adson está mancando. O Adson não pode jogar, o Adson está mancando, o cara manca. É o quê? Ele tá com dor ainda? Alguém tem que dar explicação do que está acontecendo com o Alisson. O Alisson não consegue jogar futebol mais, cara. Acabou o Alisson. O Alisson não joga futebol mais. O Jair, desde que operou, não voltou mais. O Paulinho não consegue jogar depois que operou. O Estrela operou e não consegue voltar a campo. Porra, o que está acontecendo no Vasco? Os caras operam e não jogam. O jogador aí que operou depois já está voltando nos outros clubes, já estão jogando já, pô. Jogando bem, sem problema nenhum, sem sentir dor, sem nada. Fazendo as mesmas cirurgias que os jogadores do Vasco fizeram. Que isso, cara? Tem alguma coisa estranha no Vasco, muita coisa estranha. E isso tem que ser averiguado e pesquisado. Tá falado? Galera, é isso, né? Quero avisar que a gente, 13h, vai estar colocando o programa Almoço do Gigante. Vai entrar no ar, mais ou menos 13h deve estar entrando no ar hoje. E também pedir para que você não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho. Comenta aí no vídeo o que você acha desse elenco baranga do Vasco. Quem você acha que deve ser colocado de lado no elenco do Vasco atual, né? Quem você acha? Mas coloca coisas possíveis de acontecer, né? Léo Jardim, não, coisas possíveis. Por exemplo, eu acho que o Piton tem que pegar um banco, mas eu acho que ele não pode ser descartado do elenco, né? Ele é um jogador útil, né? Em certo momento ele é um jogador útil, mas eu acho que ele tem que pegar um banco. Ele está muito fora de sintonia. Mas quem você acha que deve ser descartado? Quem você acha que tem que sair do Vasco? Então, coloca aí nesse comentário o que você acha disso. Não esquece também de deixar o seu like, como eu já falei, e de se inscrever no canal. Se você quiser dar aquela moral pra gente, tem um botão aqui embaixo, ó, Seja Membro. Clica no botão Seja Membro e vem ser membro do canal Gigante Vascaíno. Tem planos de vários tamanhos, de vários valores. Tem o menorzinho, é o de R$ 4,99 por mês. Você vai estar ajudando a gente demais. E todos os planos está liberado a participação no grupo de membros pelo WhatsApp. Vem participar da gente dessa resenha diária lá no WhatsApp. Tá falado? Fica com Deus, um grande abraço e não esquece, 13h tem programa Almoço do Gigante. Tchau.